A montanha levantou-se como um só homem e repetiu esse apelo às armas. A 12 de junho, a Assembleia Nacional rejeitou o projeto de impeachment e a montanha deixou o parlamento. Os acontecimentos de 13 de junho são conhecidos. A proclamação lançada por uma ala da montanha declarando Bonaparte e seus ministros fora da Constituição. A passeata da Guarda Nacional Democrática que, desarmada como estava, dispersou-se ao defrontar as tropas de Changarnier, etc, etc. Uma parte da montanha fugiu para o estrangeiro, outra parte foi citada pelo Supremo Tribunal de Bourges, e uma resolução parlamentar submeteu os restantes à vigilância de bedel do presidente da Assembleia Nacional. O estado de sítio foi novamente declarado em Paris e a ala democrática da Guarda Nacional dissolvida. Quebrou-se assim a influência da montanha no parlamento e a força da pequena burguesia em Paris. Lyon, onde o 13 de junho dera a senha para uma sangrenta insurreição operária, foi, juntamente com os 5 departamentos adjacentes, declarada igualmente sob estado de sítio, situação que perdura até o presente momento. A maior parte da montanha abandonara sua vanguarda na hora difícil, recusando-se a assinar a proclamação. A imprensa desertara, apenas 2 jornais ousando publicar o pronunciamento. A pequena burguesia traiu seus representantes, pelo fato de a Guarda Nacional ou não aparecer ou, onde apareceu, impedir o levantamento de barricadas. Os representantes, por sua vez, ludibriaram a pequena burguesia, pelo fato de que os seus pretensos aliados do exército não apareceram em lugar nenhum. Finalmente, em vez de ganhar forças com o apoio do proletariado, o Partido Democrático infetara o proletariado com sua própria fraqueza e, como costuma acontecer com os grandes feitos dos democratas, os dirigentes tiveram a satisfação de poder acusar o povo de deserção, e o povo a satisfação de poder acusar seus dirigentes de o terem iludido. Raramente fora uma ação anunciada tão estrepitosamente como a iminente campanha da montanha. Raramente um acontecimento fora alardeado com tanta segurança ou com tanta antecedência como a vitória inevitável da democracia. É mais do que certo que os democratas acreditam nas trombetas diante de cujos toques ruíram as muralhas de Jericó, e sempre que enfrentam as muralhas do despotismo procuram imitar o milagre. Se a montanha queria vencer no parlamento, não devia ter apelado para as armas. Se apelou para as armas no parlamento, não devia ter se comportado nas ruas de maneira parlamentar. Se a demonstração pacífica tinha um caráter sério, então era loucura não prever que teria uma recepção belicosa. Se se pretendia realizar uma luta efetiva, então era uma ideia esquisita depor as armas com que teria que ser conduzida esta luta. Mas as ameaças revolucionárias da pequena burguesia e de seus representantes democráticos não passam de tentativas de intimidar o adversário. E quando se vêem em um beco sem saída, quando se comprometeram o suficiente para tornar necessário levar a cabo suas ameaças, fazem-no então de maneira ambígua, que evita principalmente os meios de alcançar o objetivo, e tenta encontrar pretextos para sucumbir. A estrepitosa abertura que anunciou a contenda perde-se em um murmúrio pusilânime assim que a luta tem que começar. Os atores deixam de se levar a sério e a peça murcha lamentavelmente como um balão furado. Nenhum partido exagera mais os meios de que dispõe, nenhum se ilude com tanta leviandade sobre a situação como o Partido Democrático. Como uma ala do exército votará em seu favor, a montanha estava agora convencida de que o exército se levantaria ao seu lado. E em que situação? Em uma situação que, do ponto de vista das tropas, não tinha outro significado senão o de que os revolucionários haviam se colocado ao lado dos soldados romanos, contra os soldados franceses. Por outro lado, as recordações de junho de 1848 ainda estavam muito frescas para provocar outra coisa que não fosse a profunda aversão do proletariado à Guarda Nacional e a completa desconfiança dos chefes das sociedades secretas em relação aos dirigentes democráticos. Para superar essas diferenças era necessário que grandes interesses comuns estivessem em jogo. A violação de um parágrafo abstrato da Constituição não poderia criar esses interesses. Não fora a Constituição violada repetidas vezes, segundo afirmavam os próprios democratas? Não haviam os periódicos mais populares estigmatizado essa Constituição como sendo obra desconchavada de contra-revolucionários? Mas o democrata, por representar a pequena burguesia, ou seja, uma classe de transição na qual os interesses de duas classes perdem simultaneamente suas arestas, imagina estar acima dos antagonismos de classes em geral. Os democratas admitem que se defrontam com uma classe privilegiada, mas eles, com todo o resto da nação, constituem o povo. O que eles representam é o direito do povo, o que interessa a eles é o interesse do povo. Por isso, quando um conflito está iminente, não precisam analisar os interesses e as posições das diferentes classes.
Não precisam pesar seus próprios recursos de maneira demasiado crítica. Tem apenas que dar o sinal e o povo, com todos os seus inexauríveis recursos, cairá sobre os opressores. Mas se na prática seus interesses mostram-se sem interesse e sua potência, impotência, então ou a culpa cabe aos sofistas perniciosos, que dividem o povo indivisível em diferentes campos hostis, ou o exército estava por demais embrutecido e cego para compreender que os puros objetivos da democracia são o que há de melhor para ele, ou tudo fracassou devido a um detalhe na execução, ou então o imprevisto estragou desta vez a partida. Haja o que houver, o democrata sai da derrota mais humilhante, tão imaculado como era inocente quando entrou na questão, com a convicção recém-adquirida de que terá forçosamente que vencer, não porque ele e seu partido deverão abandonar o antigo ponto de vista, mas, pelo contrário, porque as condições têm que amadurecer para se porem de acordo com ele. Não se deve imaginar, por conseguinte, que a montanha, dizimada e destroçada como estava, e humilhada pelo novo regulamento parlamentar, estivesse especialmente desconsolada. Se o 13 de junho removerá seus dirigentes, tinha, por outro lado, aberto vaga para homens de menor envergadura, que se sentiam desvanecidos com esta nova posição. Se sua impotência no parlamento já não deixava lugar à dúvida, tinham agora o direito de limitar suas atividades a rasgos de indignação moral e ruidosa oratória. Se o Partido da Ordem simulava ver encarnados neles os últimos representantes oficiais da Revolução e todos os horrores da anarquia, podiam mostrar-se na realidade ainda mais insípidos e modestos. Consolaram-se, entretanto, pelo 13 de junho, com esta sentença profunda. Mas se ousarem investir contra o sufrágio universal, bem, então lhes mostraremos de que somos capazes. Nos verrons. Quanto aos Montagnards que haviam fugido para o estrangeiro, basta observar aqui que Ledru-Rollin, em vista de ter conseguido arruinar irremediavelmente em menos de 15 dias, o poderoso partido que chefiava, via-se agora chamado a formar um governo francês in partibus, que à medida que caía o nível da revolução e os maiorais oficiais da França oficial diminuíam de tamanho, sua figura à distância, fora do campo de ação, parecia crescer em estatura, que podia figurar como pretendente republicano. Para 1852, e que dirigia circulares periódicas aos valáquios e a outros povos, nas quais os despotas do continente eram ameaçados com as façanhas dele e de seus confederados. Estaria Proudhon inteiramente errado quando gritou a esses senhores, vos enietes que desblagueurs? A 13 de junho, o Partido da Ordem não tinha apenas destroçado a montanha, tinha efetuado a subordinação da Constituição às decisões majoritárias da Assembleia Nacional. E compreendia a República da seguinte maneira, que a burguesia governa aqui sob formas parlamentares sem encontrar, como na monarquia, quaisquer barreiras tais como veto do poder executivo ou o direito de dissolver o parlamento. Esta era uma república parlamentar, como a cognominou Thiers. Mas se a burguesia assegurou a 13 de junho sua onipotência dentro do parlamento, não tornará ao mesmo tempo o próprio parlamento irremediavelmente fraco diante do poder executivo e do povo, expulsando a bancada mais popular? Entregando numerosos deputados sem maiores formalidades, por intimação dos tribunais, ela aboliu suas próprias imunidades parlamentares. O regulamento humilhante a que submeteu a montanha exaltava o presidente da República na mesma medida em que degradava os representantes do povo, denunciando uma insurreição em defesa da Carta Constitucional como um ato de anarquia visando a subversão do regime, vedou a si própria a possibilidade de recorrer à insurreição no caso de o Poder Executivo violar contra ela a Constituição. E por ironia da história, o general que por ordem de Bonaparte bombardeou Roma e forneceu, assim, o motivo imediato da revolta constitucional de 13 de junho, aquele mesmo Oudinot, seria o homem que o Partido da Ordem, suplicante e inutilmente, apresentaria ao povo a 2 de dezembro de 1851 como general que defendia a Constituição contra Bonaparte. Outro herói do 13 de junho, Vieira, que fora elogiado da tribuna da Assembleia Nacional pelas brutalidades que cometera nas redações de jornais democráticos à frente de um bando da Guarda Nacional pertencente aos altos círculos financeiros, este mesmo Vieira fora iniciado na conspiração de Bonaparte e contribuiu essencialmente para privar a Assembleia Nacional, na hora de sua morte, de qualquer proteção por parte da Guarda Nacional. O 13 de junho tem ainda outro significado. A montanha havia querido forçar o impeachment de Bonaparte. Sua derrota foi, portanto, uma vitória direta de Bonaparte, seu triunfo pessoal sobre seus inimigos democratas. O Partido da Ordem conquistou a vitória, Bonaparte tinha apenas que embolsá-la. Foi o que fez.
A 14 de junho podia ler-se nos muros de Paris uma proclamação em que o presidente relutantemente, como que a contragosto, compelido pela simples força dos acontecimentos, emerge de seu isolamento claustral e, afetando virtude ofendida, queixasse das calúnias de seus adversários, embora pareça identificar sua pessoa com a causa da ordem, antes identifica a causa da ordem com sua pessoa. Além disso, a Assembleia Nacional havia, é bem verdade, aprovado subsequentemente a expedição contra Roma, mas Bonaparte assumirá a iniciativa da questão. Depois de reinstalar o pontífice Samuel no Vaticano, podia esperar entrar nas Tulherias como novo rei David, conquistar o apoio dos padres.